Saiu o quarto episódio de X-Men 97 e simplesmente é impactante, inacreditável. Gente, vai ter spoiler, obviamente, completo desse episódio, mas na moral, quão brutal foi essa morte do Magneto, simplesmente explodidora de cabeças, ainda mais vendo a origem do Apocalipse, muito parecida com a dos quadrinhos, ganhando os poderes ali da Semente da Morte pelo próprio Wesson, cara, um celestial e o cara fadado agora toda a existência dele a matar e destruir eternamente. Que origem insana. Como se não bastasse só isso, meteram ainda um Kangzinho no meio ali, né? Um Kang simplesmente metendo o pé, se arregando e mostrando como pros X-Men não tem escapatória. Ou é um vilão ou é outro. Calma que a gente vai explicar todos os detalhes aqui nesse vídeo, assim como a nossa saga Marvel que tem aqui no canal toda semana. E essa semana vai chegar aí já o vídeo de Thor 4 em ordem cronológica até Vingadores Doomsday, porque estão falando que o trailer vai sair na San Diego Comic Con e a gente vai trazer vídeo aqui no canal surtando e pirando todo mundo junto. Então já se inscreve aí no canal para não perder nada. Tem a abertura aqui da série e nesse quarto episódio ela é um pouco diferente. Porque tem um take ali do Bishop viajando no tempo ali, né, que já aparece na quarta temporada dos X-Men dos anos 90, que veio tudo antes aqui dessa primeira e segunda temporada de X-Men 97. Temos uma cena ali do Cable lutando contra o Apocalipse e seus robôs. Daí temos cenas do final de X-Men 97 primeira temporada. O Charles lutando contra o Magneto naquela luta insana que aconteceu no último episódio, praticamente mostrando aí a relação que os dois personagens vão ter nesse episódio agora, que a gente vai ver com a morte do Magneto e o Charles sentindo saudade do seu amigo, né? Praticamente ali, né? O cara morreu mesmo de luto. O Gambit ao lado da Vampira na destruição de Genosha, porque ela vai falar sobre ele com o Apocalipse nesse episódio aqui também. Alguém que eu perdi. Uma pessoa especial. O Apocalipse versus o Cable na nave do Apocalipse, que aconteceu na última temporada de X-Men dos anos 90. E todos os X-Men viajando no tempo também. Então vai começar esse episódio aqui com o Xavier tentando convencer o Apocalipse a todo custo de mostrar que os caras são do bem. Só me dê uma chance de explicar de quando nós viemos. A última tentativa de tentar fazer o Apocalipse se tornar do bem. Aquela parada, né? A presença deles aqui só tá fazendo o Apocalipse ser o maior vilão deles e criar o próprio vilão, através deles mesmos. Só que o vilão já foi criado antes, então é quase que um loop temporal infinito. Mutantes exatamente como você. Minha missão de libertar o Egito falhou. Meu povo foi morto. A morte aqui do Magneto vai ser uma dessas pequenas coisas que vai ter uma alteração nessa origem do cara de novo, que eu acho que eles vão utilizar essa pequena alteração para derrotar o cara mais pra frente. Até porque eles já derrotaram o Apocalipse antes, na série dos anos 90. Ou talvez possamos ajudar a reconstruir o mundo que o Faraó tirou de você. Aí vemos o Magneto sendo aquele vilão favorito de todo mundo, né? Já que o Bishop não queria ser o vilão, o Magneto foi lá e quebrou sendo o mal necessário. Você nos prendeu aqui! Que dramático. Coisa que ele fala aqui nesse episódio o tempo todo, né? Ele falando que ele se tornou o diabo para que todos pudessem correr ali ao Charles Xavier para ele receber e ser verdadeira bondade. Então ele é sempre o mal necessário no ponto de vista dele. Por isso eu interpretei de bom grado o diabo, que força os pecadores a seguirem o santo. Então aqui temos o Professor Xavier logo em seguida, lendo a mente do Apocalipse, mostrando pra ele os seus conhecimentos que ele absorveu, falando do Ramatut e tudo mais, e ele vendo ali simplesmente a origem do Apocalipse. Perceberam um detalhezinho aqui legal? Simplesmente uma das paradas que eu gosto da Marvel é ver essas referências ali escondidas e tá lá, sabe? O Apocalipse foi escravizado ali pra levantar estátuas de quem? Do próprio Deus Khonshu, do Cavaleiro da Lua. Mano, eu acho muito da hora essas referências. E ali a constelação, né, aonde o Apocalipse chama da constelação do Jardineiro.
tem um personagem nos quadrinhos da Marvel que se chama O Jardineiro. Olhar do jardineiro no céu sul-oriental. Ele é irmão do Colecionador e do Grão-Mestre, que já apareceram dentro do MCU, e o cara tem muitos poderes, ele quase que é um imortal e tudo mais, mas não é esse jardineiro. A gente tá falando justamente dos Celestiais, que são conhecidos como os Jardineiros do Universo, que aqui no caso desse episódio é justamente o Wesson. Mas depois disso, né, eles já descobrem aonde tem que ir, o Apocalipse vai guiando eles, e eles acampam ali. É bem legal ver a conversa que a vampira tem com o Apocalipse, né, falando sobre a morte do Gambit. E talvez essa conversa que ela teve com o Apocalipse agora, falando do Gambit, vai fazer o cara sacar e ressuscitar o Gambit, que foi o final que a gente viu no último episódio da primeira temporada, fazendo o Gambit voltar à vida como um cavaleiro do Apocalipse. Cara, essa conversa levou a acontecer o que vai rolar no presente lá. Insano esses detalhes, como vai sendo bem preparado em todo o roteiro, em todos os episódios. E é a única coisa que dá algum sentido pra vida. Esse é o lance. Ali a vampira fala que o amor é a única coisa que dá justificativa à vida. E é legal que depois corta justamente para a Gênesis, que já foi o amor da vida do próprio Apocalipse. Então talvez isso aqui tenha algum plot no futuro envolvendo essa personagem. Talvez ela não seja ali só gratuita e aparecendo como uma serva do Ramatut. Porque o Ramatut usa simplesmente um cérebro muito parecido com o que o Charles Xavier usa nos filmes dos X-Men para entrar e conversar telepaticamente dentro da mente do próprio Xavier ali nesse momento. Eu achei insano! Fundador dos X-Men, santo patrono da paz. Mais insano do que ele falar todas as suas versões, que ele é Nathaniel Richards, um descendente do próprio Reed Richards. Sem falar também que ele é o Victor Timely, que aparece na série do Loki. Eu tenho tantos nomes: Nathaniel, Victor, Kang. E também o Kang, o Conquistador, que tecnicamente aparece enquanto Mania. Como a Marvel conseguiu aqui, né, pegar um personagem tão insano e depois ver e esse personagem ser desperdiçado dentro do MCU, pra gente ver em seguida, cara, em X-Men 97, com apenas um episódio e meio ali, o Kang ser tão bem trabalhado e desenvolvido, tão vilanesco assim, cara, tá certo que o cara já apareceu como Imortus antes, dentro das séries aqui dos X-Men dos anos 90, no episódio 21 da 4ª temporada, mostrando que depois que os X-Men derrotaram o Apocalipse, o cara voltou como Imortus, simplesmente se tornando um vilão maior depois em seguida. Então, deixa bem claro que não tem como escapar, ou é o próprio Kang, ou é o próprio Apocalipse, e é uma batalha eterna entre esses dois caras que querem dominar tudo praticamente. Ecos de quem eu fui e de quem eu poderia ser. Esse lugar embaralha muitas linhas. E é legal ver o próprio Kang dizendo que ele tá ali interligado, entrelaçado e conectado com todas as suas versões do Kang, de viagens no tempo e de probabilidades do próprio multiverso. Cara, insano. Pequenas frases, pequenos momentos, mas tão bem feito, muito massa. É um eixo em torno do qual passado, presente e futuro dançam juntos. Tanto que a própria missão do Kang ter voltado ali pro passado no Egito, ele diz ser justamente pelo motivo de impedir o Apocalipse para que ele tivesse o poder que o Apocalipse tem para conseguir conquistar todo o tempo tranquilamente. Imagina o Kang com o poder de um celestial, ia ser simplesmente insano. E ali depois eles chegam justamente na nave do Celestial Ezra. Existe uma chance, se eu for capaz de adquirir o poder celestial dentro do templo. E vemos justamente o Ezra dentro da nave celestial. O que é? Essa nave celestial é justamente a base do Apocalipse que vai vir se tornar no futuro, que os próprios X-Men já lutaram lá na final da 4ª temporada de X-Men dos anos 90. E ali o Ezra já apareceu dentro do MCU, tá? Em um holograma lá que o próprio Colecionador mostrou para os Guardiões da Galáxia, ele destruindo um planeta com a joia do poder. Tipo assim, os Celestiais não são nem do bem e nem do mal. Os caras matam e criam e eles querem a evolução de tudo. Eles são, né, os jardineiros do universo. É o olhar do jardineiro. A mesma constelação que nos guiou até aqui. Tanto que os próprios Celestiais foram a razão do surgimento dos mutantes dentro dos quadrinhos da Marvel. Há milhões e milhões de anos atrás, os caras vieram no planeta Terra, criaram os Deviantes, os Eternos e também o gene mutante, ou seja, os mutantes.
Tanto que falam aí que o próprio Apocalipse é o primeiro mutante que existiu. E no fim, não. No futuro, um período onde os mutantes não são uma raridade, como você. Tem a Selene Galho, que já existiu ali 17 mil anos atrás, sem falar da Fire Hair, que existiu há 1 milhão de anos atrás, sendo a primeira hospedeira da Força Fênix. Então tem, tipo, milhões de anos já tendo mutantes no universo da Marvel. Eles falam que já estiveram dentro dessa nave, isso por causa do final da 4ª temporada de X-Men e também provavelmente do que vai acontecer no futuro aqui, interligando passado, presente e futuro tudo ao mesmo tempo. Nós já estivemos aqui. Na nossa época, esse veículo era uma arma do Apocalipse. E é nesse momento que o Apocalipse percebe que os X-Men estavam tentando impedir ele de se tornar um deus como ele sempre sonhou, né? Da existência do mais forte. Vocês sabiam que eu me tornaria e tentaram tirar isso de mim! Que aí é que tá. O Wesson só escolhe o Apocalipse por causa dessa vontade dele de fazer sempre o mais forte sobreviver e que os fracos devem morrer. Ele escolhe o Apocalipse a dedo justamente por essa vontade que ele tem dentro da essência dele. E aí ele é absorvido, ele ganha os poderes ali celestiais, digamos assim, do próprio Wesson, para ser utilizado como uma ferramenta dos celestiais no planeta Terra, para fazer a espécie ali que existe no planeta Terra evoluir cada vez mais através da morte que ele vai estar criando. Então, quanto mais ele mata, mais pessoas fortes surgem. É meio que o que o Visão fala lá em Guerra Civil, que a existência dos heróis gera a existência dos vilões e tudo mais. É sempre um efeito em cadeia. A nossa força convida para o desafio. O desafio incita o conflito. E o conflito gera catástrofe. Os celestiais meio que acreditam nisso também e utilizam o próprio Apocalipse como essa arma para evoluir toda a espécie que tem dentro do planeta Terra através do Apocalipse. E como que o Wesson faz isso com o Apocalipse? Mostrando e dando ao Apocalipse simplesmente a semente da morte. Existem 2 sementes, a da vida e a da morte. A da morte justamente ali concede ao portador, né, de se tornar praticamente um zelador daquele planeta, de matar espécies mais fracas. E o cara é imbuído com uma energia cósmica, celestial. O cara fica extremamente absurdo. Quase que todos os poderes do Apocalipse vêm dessa semente da morte. A armadura dele é justamente feita de energia dos próprios celestiais, de energia cósmica. Quem é o Deus? E quem é o inseto? E essa gema ali, né, essa semente, quando entra no Apocalipse, altera a mente do cara, aonde ele vê simplesmente o extermínio, o genocídio e morte como algo necessário para a vida existir. Mas toda a criação deve se chocar contra a margem eterna. E sim, o Apocalipse tá agora dentro dele, carregando essa semente da morte dentro dele, e quando ele morrer, essa semente da morte vai procurar um outro hospedeiro para continuar o trabalho. Então, por causa dessa semente da morte, ele tem basicamente controle molecular sobre o corpo dele e o corpo de outros. Ele também tem biomecânica celestial ali, né, cósmica, que altera e melhora ainda mais os poderes de qualquer pessoa e melhora a pessoa no seu ápice. Imortalidade, regeneração, e o cara sempre vai ser praticamente regenerado ali constantemente por causa da semente da morte. E projeção e absorção de energia cósmica. Aquele raio que ele dá ali no Magneto, energia cósmica pura. E aí que acontece, né? Depois disso, o Magneto envia todos os X-Men de volta para o presente, lá nos anos 90. E ele fica ali com o Professor Xavier para tentar impedir e lutar contra o Apocalipse. Me ajudando a honrar minha palavra quando diz que iriam voltar para casa, velho amigo. E cara, o cara começa a criar simplesmente um buraco negro no meio da cidade ali do Ramatut para destruir todo mundo. E o Magneto consegue conter grande parte da destruição do buraco negro, simplesmente criando ali, né, um campo eletromagnético em volta. Na vida real, isso aqui não funciona contra o buraco negro, porque o próprio buraco negro tem uma energia absurda de campo de eletromagnético. Só que nos quadrinhos, Magneto já conseguiu fazer algumas coisas parecidas com isso, então ele não conteve a destruição do buraco negro, só uma parte dele. E nesse momento vemos quem? O próprio Ramatut colocando ali, entrando na sua nave de viagem no tempo e mostrando e colocando o seu traje original dos quadrinhos. Cara, que insano isso aqui. Apenas o tempo dirá.
E o mais insano é ver justamente o Magneto, depois de conter o buraco negro ali para destruir a cidade, ele ainda sobrevive, ele tá acabado, mas ele sobrevive. E aí a gente vê o que a gente não queria ver, o Apocalipse andando devagarzinho, simplesmente pegando o corpo do Magneto e os dois amigos pedindo desculpa um pro outro por tudo que aconteceu. Eu sinto muito. Me desculpe. E vendo a explosão, dá pra ver os ossos, cara, dentro antes do cara ser explodido. E ele é evaporado. O meu coração aqui quer criar uma teoria que, na verdade, o Apocalipse enviou o Magneto pro futuro e se tornou um cavaleiro do Apocalipse pra trazer o cara ainda mais poderoso depois e virar do bem pra ajudar a galera. E o Apocalipse só não mata o Xavier porque ele considera o Xavier simplesmente como um inseto, coisa que ele tinha falado pro cara antes. Como foi dito, apenas um covarde se sente poderoso quando pisa em formigas. E o cara só se paga de superior e vai embora e deixa o Xavier sofrendo. Se Baal tivesse deixado você no deserto, que mundo melhor seria. E aí depois, né, chega o Bishop e leva o Xavier para o presente. E aí temos uma cena pós-créditos nesse episódio, que é justamente no presente, com o Wolverine em Paris, dá pra ver a Torre Eiffel atrás, utilizando ali o traje todo preto, né, de espionagem do Wolverine, coisa que ele também utilizou no episódio com o Capitão América, nas temporadas anteriores dos X-Men dos anos 90. Acho que entenderam a mensagem. Nosso trabalho ainda não acabou. E ele ainda fala pro Capitão América que ele sentiu o cheiro dele de longe. Senti seu cheiro a quilômetros, escoteiro. O mais legal é ver a Viúva Negra chegando e Wolverine se assustando com ela. Em pequenos detalhes, mostra como a personagem é a maior espiã do universo da Marvel. Nem o Wolverine, com olfato absurdo, percebeu ela chegando. E aqui o Capitão América entrega os documentos da Arma X. Vamos lá, o que eu tô imaginando, tá? Ou tá vindo um novo vilão como a Arma X e eles vão tentar impedir, ou o próprio Wolverine vai tentar replicar o experimento da Arma X para colocar a Adamantium de volta dentro dos seus ossos e do seu corpo, para ele voltar a ficar mais poderoso e conseguir enfrentar o Apocalipse. Talvez esse episódio aqui seja tipo um episódio da X-Force e traga ali personagens da Arma X antigos, como o Dente de Sabre, coisa e tal. Pode ser isso aqui? Pode ser. Sem falar também que na segunda temporada, no episódio 5 dos X-Men nos anos 90, mostrou a origem do próprio Wolverine ganhando a Arma X. E lá mostrou a Tropa Alpha. E talvez a Tropa Alpha volte aqui no próximo episódio, seja um episódio de flashback / recriação da Arma X para trazer o Wolverine com os seus poderes e também o Adamantium de volta dentro do seu corpo. Então vamos ver o que vai rolar no próximo episódio, no 5º episódio de X-Men 97. Cara, que episódio simplesmente insano, minha gente. Que insano! Até o próximo vídeo e... Tchica, tchica.